Olá, bom dia. Eu sou a Liliana e sou a tua aromaterapeuta certificada. E hoje venho-te falar sobre a Masterclass, os 3 óleos essenciais que deves ter sempre contigo. Porquê é que eu pensei em fazer esta Masterclass? Porque, basicamente, ultimamente e já há algum tempo, temos ouvido falar muito nos 10 óleos essenciais, nos 20 óleos essenciais que deves sempre ter. Se, por exemplo, nunca utilizaste um óleo essencial, se, por exemplo, já ouviste falar e até te queres iniciar nos óleos essenciais, mas não podes estar a gastar imenso dinheiro com isso, acho que tenho a solução para ti. Porque esta Masterclass é mesmo para isso. É mesmo para quem se inicia neste mundo dos óleos essenciais, ou até mesmo para quem já tem óleos essenciais e quer iniciar práticas com óleos essenciais. Mas não quero utilizar 150 óleos essenciais de uma só vez, porque nem sequer utilizou um, quanto mais 20 ou 30 óleos essenciais da primeira vez. Portanto, esta Masterclass é mesmo para isso. É mesmo para falarmos sobre os 3 óleos essenciais principais, aqueles que deves ter sempre em casa, aqueles que até podes andar com eles na carteira, porque em caso de SOS, um dos 3 vai certamente se adequar à situação em questão. Claro está, com imensas precauções, mas eu vou falar de tudo isso na Masterclass. Eu vou explicar o que é que são óleos essenciais, como é que chegamos a um óleo essencial, o que é a aromaterapia, quais são os efeitos que pode sentir com a aromaterapia, efeitos emocionais ou físicos. Vamos falar também o que é um aromaterapeuta, para que é que serve. Vamos também abordar essencialmente 3 óleos essenciais, como falei. Não vamos estar a falar de 150 óleos essenciais, não vale a pena. Não vale a pena estarmos a complicar o que pode ser simples. E principalmente se estás a iniciar o mundo da aromaterapia, não estou a aconselhar a comprar 150 óleos essenciais, porque é dinheiro que vais colocar ao lixo, porque é espaço que vais estar a ocupar, porque tens que te preocupar com a sustentabilidade. Para que comprar tantos óleos essenciais se não os vais utilizar? Os óleos essenciais são extratos que... Como é que eu tenho de explicar? Para fazer um frasquinho de 5 mililitros de óleos essenciais são necessárias imensas plantas e isso faz com que se estás a comprar óleos essenciais que não precisas, estás a fazer com que quilos e quilos de plantas sejam desperdiçadas para todos os efeitos. Portanto, não é de todo algo que se adequa a um estilo de vida sustentável. Se de facto essa é a tua nova filosofia de vida, se estás a tentar ter um estilo de vida mais saudável, tens que pensar nisso também. Existem óleos essenciais que são muito raros. Normalmente, quanto mais rara é a planta, mais caro é o óleo essencial, porque lá está, se existe muito pouca quantidade desse tipo de plantas e tens que utilizar quilos e quilos de plantas para fazer um litro de óleo essencial, por exemplo, estamos a falar que a planta pode mesmo ficar em extinção, e isso já acontece neste momento, com este boom de óleos essenciais dos últimos anos. Portanto, temos que pensar nisso e não vale a pena estar a comprar 150 óleos essenciais se nunca utilizamos nem sequer um e se ainda apenas estamos a utilizar 2 ou 3, para que ter tantos? Portanto, eu queria-me focar nisto porque de facto foi esta a necessidade de fazer esta Masterclass, porque recebo mensagens quase todos os dias. Mas porquê é que eu tenho que ter 20 óleos essenciais em casa se eu nunca utilizei nenhum? Estão-me a recomendar neste momento comprar 15 óleos essenciais, mas eu até nem preciso de óleos essenciais, eu só queria começar a entrar neste mundo e queria perceber melhor como é que isto funciona e não queria estar a investir já de início tanto, porque os óleos essenciais não podem ser baratos. Se vês um óleo essencial a 2 ou a 3 euros, não pode ser um óleo essencial. Como eu te estava a dizer, por exemplo, para fazer um óleo essencial de lavanda, e depois existem várias espécies, mas um óleo essencial de lavanda do mais comum, são capazes de ser necessárias entre 4 a 5 toneladas de lavanda, de alfazema, para fazer um litro de óleo essencial. Estamos a falar que é algo enorme e é algo que não pode sair a 2 euros, é impossível. Puro é impossível. Se é diluído, se estás a comprar um óleo essencial a 2% de óleo essencial, se o restante é algum óleo vegetal ou até álcool, que muitas das vezes é isso que se vê à venda, infelizmente,
Se estás a comprar um óleo essencial assim, não é um óleo essencial, não é um óleo essencial puro. Portanto, um óleo essencial, se de facto for puro da agricultura biológica e se respeitar o ambiente, não vai ser barato. Não, efetivamente não vai ser barato. Mas não estou aqui para te dizer para gastar rios de dinheiro em óleos essenciais. Não, muito pelo contrário. Estou mesmo aqui para te explicar isso, que não precisas de gastar rios de dinheiros com óleos essenciais se ainda estás a começar ou se ainda te queres iniciar no mundo dos óleos essenciais. O normal é cerca de 6 a 12 óleos essenciais que necessitas ter em casa no máximo, mas se estás a iniciar não precisas de tantos. 3 são os básicos, os essenciais a ter em casa sempre. Portanto, nesta Masterclass eu vou-te oferecer esses 3 óleos essenciais puros, porque vais estar a investir na Masterclass, porque é paga, não é gratuita, mas efetivamente vais ter os 3 óleos essenciais puros e certificados em tua casa. Não vais pagar mais por isso. Os portos são gratuitos em Portugal. Se vives fora de Portugal, também faço o envio, mas terás um custo de 3 euros adicional. Pronto, mas será para o envio. Mas de qualquer forma, ao comprares a Masterclass, vais receber os teus 3 óleos essenciais puros e certificados sem teres que fazer mais nada. Basicamente é só isto. E eu vou-te explicar mesmo como é que podes utilizar esses 3 óleos essenciais em várias e diversas situações da tua vida, das tuas rotinas, de SOS que possas ter, como é que podes aplicar os óleos essenciais, quais são as formas de aplicação dos óleos essenciais. Claro que sempre concentrando a informação dentro destes 3 óleos essenciais. Quais são as precauções a ter com estes 3 óleos essenciais em específico, falando um bocadinho na generalidade, mas abordando mais estes 3 principais óleos essenciais. Vamos falar também da aplicação em bebés, grávidas, mulheres que amamentam e mesmo animais. Vamos também falar numa perspectiva diferente, vamos falar em perspectivas de profissionais. Se quiseres utilizar algum destes 3 óleos essenciais a nível profissional, no escritório, por exemplo, antes de ir trabalhar, na tua rotina familiar em casa, podemos também falar, se quiserem, depois é uma questão de puxarem os assuntos, mas podemos falar numa questão a nível de, por exemplo, de aplicação nos animais, nos bebés, tudo isso, para além das precauções, podemos explicar como é que e se são possíveis de utilizar ou não dentro destes grupos sensíveis. Portanto, isto vai ser muito importante. Para além disto, algo que também raramente, ou mesmo muito raramente se ouve falar, é a conservação e acondicionamento dos óleos essenciais. Vamos falar sobre isto porque é muito importante. Tal como todos os outros medicamentos, tens que ter regras e tens que ter condições de acondicionamento e de conservação. Os óleos essenciais são extratos vegetais, naturais, mas também tem que haver um acondicionamento correto e uma conservação. Existem períodos de conservação máximos que têm que ser respeitados, seja puro ou seja diluído. Portanto, vamos falar sobre isto porque também é muito importante saberem estas informações, terem esta informação do vosso lado, e se vão ter 3 óleos essenciais à vossa disposição, têm que saber quais os cuidados a ter, têm que saber o que é aquilo que têm nas mãos, para que é que pode servir, como utilizar, e também têm que saber como conservar e quanto tempo conservar. Isso é muito importante, saberem todas estas informações. Terão também a hipótese de colocar questões que serão respondidas diretamente no vídeo, ou até posteriormente, se estiverem a ver o vídeo em diferido e quiserem enviar mensagem, não há qualquer problema. Também ajudarei dessa forma. E, portanto, a Masterclass será online. Vamos fazer um encontro online, a data será dada posteriormente, e vou tentar que seja dentro de 1 hora no máximo, tentar não alargar aqui muito mais o tempo, porque o vosso tempo é precioso também, o meu também, mas essencialmente o vosso, e também não me quero alongar muito, porque depois começamos a dispersar muito e não nos focamos naquilo que é real e naquilo que é necessário mesmo que vocês captem e que vocês guardem convosco. Estas informações todas sobre estes 3 principais óleos essenciais que vão ter na vossa posse. Pronto, o que é que eu queria também falar mais? O valor da Masterclass. O valor da Masterclass habitual são 57 euros.
Vamos ter uma campanha de lançamento a 37 € para as primeiras adesões, mas só é possível 10 participantes no máximo por cada Masterclass, por motivos óbvios, para poder também responder a todas as vossas questões individuais, porque torna-se complicado se tivermos 100 pessoas em sala. Não vou conseguir responder a toda a gente, torna-se muito complicado, teria de responder depois e prefiro responder logo e tentar ajudar logo na vossa dúvida em específico. Portanto, prefiro que sejam 10 pessoas no máximo em sala de cada vez, e que seja mais simples adaptarmos as 10 pessoas, neste caso 11 comigo, adaptarmos todos uns aos outros e conseguirmos perceber bem com quem é que estamos e quais as questões pessoais de cada um, porque lá está, não podemos generalizar a 100% a utilização dos óleos essenciais e precisamos saber casos específicos para eu também poder ajudar ao máximo nesta aplicação dos óleos essenciais na tua família em específico. Basicamente, então, vais ter de oferta ao adquirir esta Masterclass 3 óleos essenciais puros e certificados em tua casa. Se vives em Portugal é gratuito. Se vives fora de Portugal terás um custo extra de 3 € pelo envio destas ofertas. Para além disto, terás um e-book prático que poderás fazer download e guardar contigo sempre que queiras utilizar estes 3 óleos essenciais, para termos a certeza que tudo corre bem. Caso necessites também, poderás sempre mandar mensagem e tentarei ajudar o mais rápido possível com as tuas situações em específico e com os casos específicos de utilização que necessites em SOS, por exemplo. Portanto, vou deixar aqui o link. Basta adquirirem a Masterclass. Eu, entretanto, vou deixar também as datas disponíveis. E basicamente será apenas escolher a data e estaremos juntas nessa data e de forma a que eu possa responder em direto às tuas questões. Caso por algum motivo não possa estar disponível nesse dia, poderás ver em gravação e colocar as tuas questões por mensagem. Portanto, se já utilizas óleos essenciais, se já tens óleos essenciais, esta Masterclass é para ti. Se ainda não tens qualquer tipo de óleo essencial, queres começar a perceber como é que isto funciona, esta Masterclass também é para ti. Se tens muitas reticências em relação aos óleos essenciais, tens muitas dúvidas, achas que não pode funcionar de todo, que não é para ti, também pode ser para ti esta Masterclass, porque vou-te explicar como é que funciona desde o início, vou-te explicar o que são óleos essenciais, como é que a aromaterapia pode atuar na tua vida e depois estás livre de poder utilizar ou não estes óleos essenciais, como é óbvio. Vais recebê-los gratuitamente também, mas depois utilizas ou não. Fica à tua opinião e nada contra. Basicamente, se precisares de alguma questão, se tiveres alguma questão, envia mensagem para eu te poder ajudar. Se tiveres com alguma dúvida em relação ao pagamento, se tiveres com alguma dúvida em relação a como é que podes assistir, se estás com alguma dúvida em relação a em que datas é que estarão disponíveis, envia mensagem. Estou aqui para te poder ajudar sempre que possível. Posso não responder logo, mas mal esteja disponível, responderei. Basicamente era isto que eu queria explicar. Queria explicar esta Masterclass porque acho que vai ser mesmo muito importante para perceberem como se podem iniciar nos óleos essenciais e lá está, para não estarmos aqui a investir em 20.000 óleos essenciais de uma só vez, com estes 3 óleos essenciais que vão ser, neste caso, gratuitos após a Masterclass. Acho que com isto já consegues fazer imensas coisas, imensas aplicações. E com isto já consegues entrar neste mundo dos óleos essenciais e depois então, por cada caso em específico, poderemos adaptar um outro óleo essencial que seja mais eficaz, mas estes são os básicos, os essenciais a ter sempre contigo, seja em casa ou ter sempre contigo uma diluição destes óleos essenciais em SOS. Acho que são mesmo muito importantes e são mesmo a base de tudo. Portanto, digo-te até já e qualquer coisa, envia mensagem.